Pessoal, então, iniciando hoje, lembrando que amanhã é a nossa avaliação de física. Então, portanto, a gente não vai ter live. Relembrando, 7 horas da manhã, o link do Google Formulário já vai estar disponível na plataforma para vocês. Eu vou colocar no fórum, tá? O link vai estar disponível até às 17 horas. Então, vocês têm até às 17 horas para estar me entregando. Se tiver alguma dúvida a respeito do formulário, né, não das questões da prova, do formulário, tiver alguma dificuldade com o formulário, vocês podem estar me mandando mensagem que eu auxilio vocês, tá bom? Então, amanhã a gente não tem a live de física, a gente só vai ter a nossa avaliação. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim. Então, essa lista aqui é a lista de revisão que era para vocês terem me entregue, né, na semana passada. Aqui eu alterei a data da prova. Era para ser hoje, mas devido à antecipação do feriado, eu estou passando a revisão hoje. Então, nossa avaliação de química vai ser no próximo dia 8, ou seja, na próxima segunda-feira. Então, vale a mesma coisa. Na próxima segunda-feira, a gente não vai ter live de química. Eu só vou estar postando o link da prova para vocês estarem fazendo a prova, ok? Então, eu vou começar aqui a resolver as questões, semelhante às questões que vão cair na prova, dos temas que eu já abordei. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, vocês me perguntem. Então, eu listei aqui que o conteúdo da prova de química vai ter balanceamento de equações químicas, conceitos de calor, lei de Hess e entalpia padrão, energia das ligações e rapidez das transformações químicas. Então, questão 1. Explique brevemente no que consiste o balanceamento das equações químicas. Então, o balanceamento das equações químicas demonstra a estabilidade e o equilíbrio de uma reação. Uma vez que conter o mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados da reação, ou seja, tanto do lado dos produtos quanto do lado dos reagentes. Então, os coeficientes estequiométricos são os números que aparecem na frente dos elementos, indicando quantos átomos daquele determinado elemento vai existir naquela reação, tá? Questão 2. A equação química. Aqui a gente tem uma equação química e aqui a gente tem um X. Então, ela vai ficar estequiometricamente balanceada se o valor de X for igual a. Então, aqui a gente tem o X. Qual seria o valor de X para que essa equação fique adequadamente balanceada? Então, a gente tem que pensar no princípio de conservação da massa. Então, aqui a gente tem um determinado número de HCl. Aqui a gente tem um Cl2 com 4H2O. Então, qual que precisa ser esse valor para que tenha a mesma quantidade antes da seta e a mesma quantidade depois da seta? Então, eu desenhei a equação aqui embaixo, então a gente precisa colocar 4. 4HCl. Por quê? Porque eu tenho 4H desse lado, e se eu colocar o 4 aqui, ó, perdão, eu vou colocar o 4 aqui, aí eu já tenho 2 aqui, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4Cl. E aqui eu tenho 4H2O. Então, o valor que eu tenho que mudar aqui para X é 4. Então, portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa D, tá? Três. A equação abaixo está devidamente balanceada? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá.
Eu tenho aqui, ó, um Cl2. Aqui eu tenho 2 Cl. Então, Cl tá ok. Eu tenho 4N. Eu tenho N2 mais 2N. Então, tá correto. Aqui eu tenho H3. O 3 aqui, ó, o índice multiplica com o 4. Então, aqui eu tenho 12H. Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 4H, 8, mais 4, 12. Então, portanto, ela está devidamente balanceada, porque a mesma quantidade de cloro e NH3 que tem nos produtos é a mesma quantidade de nitrogênio, hidrogênio e cloro que eu tenho nos reagentes. Então, se a mesma quantidade está em cada lado, quer dizer que a minha equação ela está devidamente balanceada. Aqui, eu pedi para vocês balancearem as seguintes equações. Como que eu começo a balancear uma equação? A gente começa, é idiota, a gente começa do começo, ou seja, do primeiro elemento. Então, notem aqui o meu exemplo. O primeiro elemento aqui é o carbono. Então, eu conto quantos carbonos eu tenho de um lado e quantos carbonos eu tenho do outro. Então, aqui, ó, eu tenho C2. Então, quer dizer que eu tenho 2 átomos de carbono. Desse lado aqui da reação, eu só tenho 1 átomo de carbono. Ou seja, a minha equação está desbalanceada. Então, eu preciso consertar o carbono. Então, se eu tenho um C2 aqui, eu vou colocar um 2 aqui. Então, notem que agora eu tenho 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Então, fechou o carbono. Então, eu vou partir para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho de um lado? Eu tenho 1 átomo de hidrogênio aqui. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho do outro lado? Eu tenho 1 aqui. Então, tá 1 e 1. Está balanceado. Então, eu não vou mexer no hidrogênio. O oxigênio. Eu tenho aqui, ó, 6. Eu tenho 6. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Então, está desbalanceado. Então, se eu colocar o 3 aqui, ó, eu vou multiplicar 6 e aqui vai ficar 12. E aqui do outro lado, a gente também vai ficar 12. Daí, quando a gente arruma todos, quer dizer que a nossa equação está devidamente balanceada. Então, todos os átomos, a gente vai por tentativa e erro, geralmente são números inteiros, podem ter números fracionados também, mas não é o caso aqui, também não vai ser o caso na prova de vocês, eu não vou dificultar. Então, tentem sempre com números inteiros, os menores possíveis. Então, primeiro tenta com 2, depois tenta com 3, depois tenta com 4, tá? Professora. Oi. Nessa aí, tipo, por exemplo, eu tenho um 3 ali. Ele não adiciona no hidrogênio, esse 3, do lado direito? Esse 3H2O aqui? Isso. Então, quando eu tenho 3H2O, então, ó, peraí, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil. Quando eu tenho o 3 aqui atrás, vai ficar 3 multiplicando o H2. Então, quer dizer que eu tenho 6H aqui e 3 oxigênio. Deu para entender? Oi? Sim, sim, sim. Gabi? Oi, deu ou não deu para entender? Daí não bagunça. Oi? Estão ouvindo? Agora Tá ouvindo? estamos. Ele não. Daí ele não dissolva o hidrogênio, que já estava balanceado? Então, por isso, presta atenção. Então, a gente tem 3H2 aqui, a gente vai ter 6. E aqui, ó, perdão,
Deixa eu separar aqui para ficar melhor, porque eu me confundi. Tá vendo? Aqui eu tenho um H6. Eu falei que era 1, mas eu me confundi. Tá vendo? Aqui eu tenho H6. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2, H6. Deu para entender? Entendi. E aqui eu tenho um O sozinho. Então, notem aqui o exemplo do 3O2. Então, eu tenho aqui ó, o 3 multiplicando com o 2. Então, aqui, na verdade, eu tenho 6. Eu tenho 6. E daí, aqui, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4 aqui, ó. Deu para entender melhor? Então, sempre o número de trás, ele vai multiplicar com o que está na frente, tá? Entendi. Lembrando outra coisa importante, o índice estequiométrico, ou seja, o número da frente, a gente nunca muda, tá? Já me fizeram essa pergunta. A gente sempre acrescenta, aqui, tá vendo em vermelho? A gente sempre acrescenta atrás da molécula, ou seja, do lado esquerdo. O número que está na frente, a gente nunca muda. Por quê? Porque senão a gente vai estar mudando o elemento químico, tá? Então, a gente sempre acrescenta aqui, ó, onde eu tô acrescentando em vermelho. Tudo bem, gente? Beleza. Precisa que eu faça mais algum exemplo desses? Eu acho que não, tá de boa. Não, foi tudo bem. Tudo bem, normal. Se vocês quiserem, eu volto, tá? Beleza. Então, aqui, ó, número 5. Explique como funcionam os processos endotérmicos e exotérmicos e dê exemplos. Então, quando a gente fala de um processo exotérmico, a gente fala que o sistema perde calor e o ambiente é aquecido. E quando a gente fala que a gente tem um processo endotérmico, o sistema ganha calor e o ambiente acaba se resfriando. Então, quando a gente tem um processo exotérmico, a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor que vai ser liberada, vai ser sempre negativa. Porque a variação da entalpia é média, diminuindo-se a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Então, uma reação comum, eu coloquei aqui, tem vários exemplos, tá? Mas eu coloquei aqui a queima da madeira. Por quê? Porque a gente sabe que é um processo que ocorre liberação de energia na forma de calor e também, consequentemente, na forma de luz. Então, essa reação ela é denominada exotérmica. Por quê? Porque o prefixo exo significa para fora. E está havendo liberação de calor. Nos processos endotérmicos, as reações ou mudanças de estado físico que absorvem calor são denominadas de processos endotérmicos. Então, o prefixo endo, ele significa para dentro, e o exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo do cozimento de alimentos, porque no qual é necessário o fornecimento de energia, e o alimento vai acabar absorvendo essa energia para que ele consiga ser cozido. Uma transformação de estado físico que é endotérmica também é a evaporação da água líquida, que para ocorrer precisa absorver 44 kJ de energia. Então, nesse caso, como a entalpia dos produtos ou do estado final ele acaba aumentando, há uma absorção de energia. Então, nesse caso, a variação de entalpia ela vai ser positiva, ou seja, ΔH vai ser maior que zero. Outros processos endotérmicos são a ebulição da água, a fusão da água e também o processo de fotossíntese. Aqui a gente falou também um pouquinho da energia dos alimentos e também a gente falou de alotropia. O que é a alotropia? A alotropia ela é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico.
Então, também a gente tem vários exemplos de alotropia. A que eu coloquei aqui, primeiro, é a do carbono. Por quê? Porque a partir do carbono é formado, por exemplo, o grafite e o diamante. E também eu coloquei do oxigênio, porque a partir do oxigênio é formado o gás ozônio também. Então, as variedades alotrópicas, elas podem resultar de duas situações. Uma delas se refere à quantidade de átomos que vai estar presente nessas moléculas primárias, e a outra vai ser do arranjo da estrutura, ou seja, na forma como os átomos eles vão se dispor geometricamente para formar esses elementos secundários. Então, os alótropos de carbono mais comuns, que nem eu falei, são o grafite e o diamante. Mas há outros alótropos de carbono, que são, por exemplo, o fulereno, o nanotubo de carbono e o diamante. Então, a alotropia do carbono, ela vai decorrer, por exemplo, da organização atômica, ou seja, que nem eu falei, da forma como os átomos vão se dispor geometricamente. Então, também tem o exemplo da alotropia do fósforo, que são conhecidas como o fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo vermelho não tem uma estrutura definida, e o fósforo branco é formado por uma estrutura tetraédrica, ou seja, por 4 átomos de fósforo. Então, notem que se eu tenho um elemento e ele se dispõe geometricamente diferente, cada forma geométrica que ele se dispõe acaba gerando uma energia diferente. Então, cada geometria que cada elemento tem acaba gerando um produto diferente. E esse fenômeno é o fenômeno que a gente chama de alotropia dos elementos químicos, tá? 7. Certo fabricante de leite em pó desnatado, quando fornece as características nutricionais do produto, indica que cada 200 ml de leite, preparado segundo suas instruções, corresponde a 72 quilocalorias. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre termoquímica, a gente consegue concluir que em cada 200 ml de leite, 72 ml são de energia. Essa alternativa é falsa. Por quê? Porque a energia não é medida em ml. B. O organismo consome 72 quilocalorias para digerir 200 ml de leite. Incorreto. Por quê? Porque o organismo realmente consome energia para digerir os alimentos. Mas o que consta nas informações nutricionais é que o alimento fornece energia ao organismo. E não que essa é a energia consumida necessariamente no processo de digestão. C. A absorção do leite pelo organismo é uma reação endotérmica. Essa afirmação é incorreta. Por quê? Porque numa reação endotérmica só ocorre com a absorção de energia, como a gente viu. No entanto, a absorção do leite, ela ocorre como uma liberação de energia para o organismo. Então, se está liberando energia, se está fornecendo energia para o nosso organismo, portanto, a absorção do leite pelo nosso organismo, ela é uma reação exotérmica. Letra D. A cada 100 ml de leite consumido, libera-se 36 quilocalorias. D. Correta, porque pelos dados a gente só aplica aqui uma regra de 3, acabou vindo aqui para baixo. Portanto, se a gente aplicar a regrinha de 3 aqui, a gente vai ver que X é igual a 36 quilocalorias. Então, portanto, é correta. E a letra E. 1 litro de leite desnatado contém 14,5 quilocalorias. Então, a mesma coisa. É só aplicar a regra de 3 aqui
e a gente vai achar que X é igual a 360 quilocalorias. Portanto, a afirmativa é falsa, tá? Gente, tá tudo bem até aqui? Falem comigo. Sim. Tá tudo Sim, bem. professora. Beleza, então. Então, eu vou continuar. 7. Diferencie catabolismo de anabolismo. Quando a gente fala de anabolismo e catabolismo, vocês já devem ter visto isso melhor em biologia. Então, anabolismo e catabolismo são 2 tipos de reações bioquímicas que fazem parte do metabolismo humano. Então, o anabolismo, ele se refere ao processo que constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples, consumindo energia para isso. Já o catabolismo é o conjunto de reações envolvidas na degradação ou na quebra das moléculas complexas, ou seja, moléculas maiores em moléculas menores. 9. Sabendo que HCl gera H mais Cl gasoso, e aqui a gente tem uma entalpia de reação de 431 kJ positivo, determine a energia de ligação entre o cloro e o hidrogênio. Então, a estrutura da substância HCl é uma molécula de hidrogênio ligada a uma molécula de cloro. Então, para formar o hidrogênio e o cloro isolados, é necessário quebrar essa ligação. Então, como nenhuma ligação é formada nessa reação fornecida, a entalpia de reação vai ser igual à energia que é absorvida quando essas ligações se rompem. Então, portanto, a energia de ligação vai ser a energia que está fornecida aqui mesmo, que é de 431 quilojoules. Então, se ele não deu nenhuma outra informação e só teve a quebra da ligação para separar o hidrogênio do cloro, então a nossa própria energia, a entalpia de ligação está aqui, ó, 431 quilojoules. É endotérmico ou exotérmico? Alguém sabe me dizer? Tá positivo. É endotérmico ou exotérmico? Endotérmico, tá acrescentando calor. Isso aí. Exatamente, é endotérmico. Quando o sinal é positivo, é endotérmico. Então, quer dizer que está consumindo energia, tá? 10. Em dias de temperaturas altas ou quando nos exercitamos, nós transpiramos para auxiliar na manutenção da nossa temperatura corporal. O processo de evaporação do suor transfere calor do nosso corpo para o estado líquido. A evaporação do suor vai ser um processo endotérmico ou exotérmico. Justifique a sua resposta. Só um ponto importante que eu lembrei agora, gente. Quando eu colocar justifique sua resposta na prova, gente, é para justificar. Senão, eu vou ter que descontar. Então, não é sim, não, talvez. Se eu colocar justifique, pelo amor de Deus, justifiquem. Senão, eu vou acabar descontando Que isso, ponto, tá? professora? Achei que justificar seria só para você enfeitar É a pergunta. enfeite, né? Porque eu gosto de digitar. Não. Exatamente. Eu tô treinando digitação. Enfim, só um parênteses aí que eu lembrei agora. Então, gente, outra coisa, tá? Que eu lembrei. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Senão vai ser plágio. Então, pelo menos, se vocês vão consultar, formulem uma resposta mais bonitinha. Então, se eu pegar Ctrl+C, Ctrl+V aí na prova, também vai complicar, tá? Enfim. A evaporação do suor é um processo endotérmico ou exotérmico. Então, a transpiração, ela é uma reação exotérmica. Por quê? Porque a transpiração, ela evapora da pele
Quando a transpiração evapora da pele, perdão, ela libera calor no ar e, consequentemente, por mais que não pareça quando a gente está passando muito calor, é um processo que auxilia a resfriar o nosso corpo. Então, portanto, a transpiração ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela está tentando liberar calor e tentando resfriar o nosso corpo, tá? 11. Durante uma aula experimental, o professor pediu aos alunos que observassem a variação de temperatura em um sistema termicamente isolado. Nele havia 3 objetos de metal colocados um ao lado do outro em contato direto. Um deles era feito de latão, outro de zinco e outro de ferro. Após certo tempo, os alunos verificaram que as temperaturas do zinco e do latão aumentaram. Então, com base nessa observação, alguns alunos fizeram algumas afirmações sobre o que ocorreu nesse sistema. Então, justifique quais afirmações estão corretas e quais os alunos cometeram algum erro. Então, vamos lá. Primeira afirmação. O calor foi transferido do objeto de zinco para o objeto de ferro e do objeto de ferro para o objeto de latão. Essa afirmação é incorreta, porque se o objeto de zinco tivesse cedido calor ao objeto de ferro, a temperatura do objeto de zinco teria diminuído, o que não foi relatado. Então, portanto, essa afirmação é falsa. Afirmação 2. Não houve transferência de calor entre os objetos porque o sistema é termicamente isolado. Essa afirmação é incorreta. Por quê? Porque apesar de termicamente isolado, o sistema é constituído por 3 objetos de metal que estão em contato um com o outro. Então, o aumento da temperatura de 2 objetos, conforme foi relatado aqui, indica que houve a transferência de energia em forma de calor entre eles. 3. Houve a transferência de calor entre os objetos até que o sistema atingisse o equilíbrio térmico. Essa afirmação é correta. A energia em forma de calor, ela foi transferida entre os corpos até o equilíbrio térmico, ou seja, até que os 3 corpos ficassem com a mesma temperatura. 4. A temperatura do objeto de ferro não se alterou durante o experimento. Essa afirmação é incorreta. Como o sistema estava termicamente isolado e as temperaturas dos objetos de latão e zinco aumentaram, o único que podia ter cedido calor seria o ferro. Dessa forma, a temperatura do ferro diminuiu para que, como eu disse, os 3 objetos de ferro conseguissem atingir o equilíbrio térmico. 5. A temperatura do objeto de ferro diminuiu durante o experimento. Essa afirmação é correta, conforme foi discutido no item anterior. A temperatura do ferro diminuiu, por quê? Porque ela cedeu calor para os outros objetos de zinco e de latão, tá? Gente, eu vou gerar outro link. Faltam 4 questões, eu vou gerar outro link porque esse aqui já tá acabando. Beleza? Beleza, professora. Daí, só mais uns 10 minutinhos a gente já finaliza.